antes de ontem, durante a aparição, Nossa Senhora me falou que hoje virá para nos dar a mensagem junto com ela. Santa Justina. E agora vocês vão conhecer a vida dela, já nos preparando para a aparição. Justina deriva de justiça, pois por sua justiça deu a cada um o que lhe pertence. A Deus obediência, a seu superior respeito, a seu igual concórdia, a seu inferior disciplina, a seus inimigos paciência, aos miseráveis e aos aflitos compaixão, a si própria santas obras e ao próximo caridade. Justina, virgem da cidade de Antioquia ou Antioquia, era filha de um sacerdote dos ídolos. Todos os dias, sentada à sua janela, ela ouvia o apóstolo Próclo ler o Evangelho e enfim se converteu. Enquanto estavam deitados na cama, a mãe dela informou seu pai sobre isso. E quando ambos adormeceram, Cristo apareceu com anjos e disse a eles: venham a mim e darei a vocês o reino dos céus. Logo depois de acordar, fizeram-se batizar junto com sua filha. A Virgem Justina, a jovem Justina, foi então muito atormentada por Cipriano, mas por fim converteu-o à fé. Cipriano, hoje São Cipriano, entregara-se à magia desde a infância, pois com apenas 7 anos tinha sido consagrado ao diabo por seus pais. Por meio da arte mágica, ele parecia transformar mulheres em jumentos e executava muitos outros truques. Ele ardia de amor pela jovem Justina e recorreu às artes mágicas para poder possuí-la, fosse para si mesmo, fosse para um homem chamado Acládio, que igualmente se apaixonara por ela. Então ele evocou o demônio a fim de ter Justina. O demônio veio e disse: por que me chamou? Cipriano: amo uma virgem dos Galileus. Você pode fazer com que eu a tenha e satisfaça com ela meu desejo? O demônio: eu que pude expulsar o homem do paraíso, que levei Caim a matar seu irmão, que fiz os judeus matarem Cristo, que lancei a discórdia entre os homens, não poderia fazer com que você tenha uma jovem e desfrute com ela seu prazer? Pegue esse unguento e espalhe em volta da casa dela, que virei, abrasarei o coração dela por você e a levarei a se entregar a você. Na noite seguinte, o demônio foi tentar Justina, esforçando-se por colocar um amor ilícito em seu coração. Quando ela percebeu isso, recomendou-se devotamente ao Senhor e protegeu todo o seu corpo com o sinal da cruz. Ao sinal da Santa Cruz, o diabo fugiu assustado e foi encontrar Cipriano. Cipriano perguntou: por que você não me trouxe Justina? O demônio: vi sobre ela certo sinal, fiquei petrificado e todas as forças me faltaram. Então Cipriano mandou-o embora e chamou outro demônio mais forte. Este demônio disse: ouvi sua ordem, vi que o outro não conseguiu, mas vou resolver e cumprir sua vontade. Eu a atacarei e colocarei no coração dela um amor tão ardente por você, e então você poderá satisfazer seu desejo com ela. O diabo foi e esforçou-se por persuadir Justina e inflamar seu espírito com o amor carnal. Ela recomendou-se devotamente a Deus,
com o sinal da cruz e repeliu ela recomendou-se totalmente a Deus e com o sinal da cruz repeliu toda a tentação. Em seguida, soprou sobre o demônio, que foi imediatamente expulso. Confuso, o demônio fugiu e foi até Cipriano. Cipriano disse: onde está Justina, a quem eu enviei? O demônio: confesso-me vencido, e só de contar sinto grande medo. Vi que ela fazia um sinal terrível, e imediatamente perdi toda a força. Então Cipriano zombou dele e despediu-o. Evocou em seguida o príncipe dos demônios, Lúcifer, e quando ele chegou, Cipriano perguntou: seu poder é tão pequeno que pode ser vencido por uma jovem? O demônio disse: irei lá e a atormentarei com diferentes febres. Depois inflamarei seu espírito e espalharei por todo o seu corpo um violento ardor. Farei que ela fique frenética. Apresentarei diante dela vários fantasmas e à meia-noite trarei ela para você. Então o diabo transfigurou-se em uma virgem e foi até Justina para lhe dizer: venho a encontrá-la, porque desejo ardentemente viver na castidade. Quero ser toda de Cristo, mas diga-me, eu imploro, qual será a recompensa de nosso combate? A santa Justina respondeu: a recompensa será grande e o esforço pequeno. Disse o demônio: o que significa então o mandamento de Deus escrito no livro do Gênesis 1:28? Cresçam, multipliquem-se e encham a terra? Temo, boa companheira, que se continuarmos na nossa consagração total a Cristo, tornaremos inútil a palavra de Deus e estaremos expostas a um severo julgamento como desobedientes e desdenhosas, e que, portanto, em vez da recompensa que esperamos, sejamos duramente castigadas. Viram? O demônio usou um versículo da palavra de Deus para enganar Justina. O coração de Justina começou a ser agitado por graves pensamentos. Abalado pelas sugestões do demônio, fortemente inflamado pelo ardor do amor carnal. No momento, a santa Justina queria partir e mudar a sua opinião, mas então caiu em si e, compreendendo quem lhe falava, muniu-se imediatamente do sinal da cruz e, soprando sobre o diabo, o fez derreter-se como cera. No mesmo instante, se sentiu livre de toda tentação. Pouco depois, o diabo tomou a aparência de um belíssimo jovem, entrou no quarto onde ela repousava na cama e pulou sobre ela, querendo abraçá-la. Vendo isso, Justina reconheceu o espírito maligno e fez imediatamente o sinal da cruz, e o diabo derreteu como cera. Então o diabo, com a permissão de Deus, atacou com uma febre que matou muitas pessoas da redondeza e muitos rebanhos, e anunciou por meio dos possessos que reinaria uma grande mortandade em toda a Antioquia se Justina não aceitasse se casar com alguém. Por causa disso, todos os cidadãos doentes reuniram-se na porta dos pais de Justina, gritando que era preciso casá-la para livrar a cidade de tão grande perigo. No entanto, Justina recusava completamente consentir, dizendo que ela havia dado seu coração completamente a Cristo e seria somente dele. E todos então a ameaçavam de morte, até que no 7º ano da epidemia,
Justina orou por seus concidadãos e afastou toda a pestilência. O diabo, vendo que não ganhava, assumiu a aparência da própria Justina, a fim de manchar a reputação dela e iludir Cipriano, gabando-se de lhe ter levado a jovem, de ter conquistado a jovem. O diabo, sob a aparência de Justina, correu, portanto, ao encontro de Cipriano, e este, acreditando que era ela e morrendo de paixão, quis abraçá-la, dizendo cheia de alegria: bem-vinda, Justina, a mais bela das mulheres. No instante em que Cipriano pronunciou o nome de Justina, o diabo não pôde suportar a virtude do nome dela e imediatamente desvaneceu como fumaça. Desiludido e triste, Cipriano ficou ainda mais inflamado de paixão por Justina. Velou longamente a porta dela e, para se aproximar dela, transformava-se, com a ajuda do demônio, ora em mulher, ora em pássaro, mas quando chegava à porta dela, voltava imediatamente a ter a aparência de Cipriano. Também a Cláudio transformou-se por magia em pássaro e foi esvoaçar na janela de Justina. Feitiçaria, Contudo, tão logo a Virgem o avistou, ele deixou de ser pássaro, o feitiço foi quebrado e, como a Cláudio, foi tomado de angústia e medo, porque não podia fugir nem saltar. Temendo que ele caísse e morresse, Justina deu-lhe uma escada para descer, aconselhando-a a parar com suas loucuras para não ser punido. Todas essas mudanças eram apenas aparentes, conseguidas por meio de ilusões diabólicas. Vencido de todas as formas, o diabo, confuso, voltou a encontrar Cipriano, que lhe disse: também você foi vencido? Que força você tem, miserável, que não pode vencer uma jovem, que não tem poder sobre ela, que o vence e o esmaga tão lamentavelmente? Diga-me, peço, no que consiste a grande força que ela possui? O demônio respondeu a Cipriano: se você jurar que jamais me abandonará, revelarei a virtude que a faz vencer. Cipriano: por qual coisa devo jurar? O demônio: jure com meus grandes poderes que nunca se separará de mim. Disse Cipriano: por seus grandes poderes juro nunca o abandonar. Mais seguro, o diabo então explicou: essa moça fez o sinal do crucificado, e no mesmo instante fiquei petrificado, perdi toda a força e fundi como cera diante do fogo. Disse Cipriano: então o crucificado é maior que você? O demônio: ele é maior que todos, e entregará a nós e a todos aqueles que enganamos aqui na terra ao tormento de um fogo inextinguível. Cipriano: então eu também devo me tornar amigo do crucificado, a fim de não incorrer neste castigo. O diabo: você jurou pelos poderes de meu exército que ninguém pode perjurar nunca me abandonar. Cipriano: desprezo a você e a todos os seus poderes que viram fumaça no momento. Renuncio a você e a todos os diabos e me muno do salutar sinal do crucificado. No mesmo instante, o diabo foi embora, confuso. Cipriano foi então encontrar o apóstolo, aquele primeiro lá que eu falei, que o vendo, pensou que ele vinha para levar os cristãos ao erro, e disse: contente-se com os que estão fora, Cipriano. Você nada poderá contra os fiéis de Deus, pois a virtude de Cristo é invencível. Cipriano respondeu: tenho certeza agora de que a virtude de Cristo é invencível. E contou o que lhe acontecera, e se fez batizar.
Em seguida, Cipriano fez grandes progressos, tanto na ciência quanto na conduta. E quando o apóstolo morreu, ele próprio foi ordenado para seu posto. Quanto a Beata Justina, ele a pôs em um mosteiro, junto com muitas virgens, e fez dela abadesa. São Cipriano, com frequência, enviava cartas aos mártires para fortalecê-los em seus combates. O conde daquela região, a cujos ouvidos chegou a reputação de Cipriano e de Justina, mandou levá-los à sua presença e perguntou se queriam oferecer sacrifício aos deuses. Como persistiram firmes na fé, ele mandou jogá-los em uma caldeira cheia de cera, peso e gordura, que para eles foi apenas um admirável refrigério e não lhes infligiu nenhum sofrimento. O sacerdote dos ídolos disse então ao prefeito: permita que eu fique na frente da caldeira e logo vencerei todo o poder deles. Ele foi para perto da caldeira e disse: você é um grande deus, Hércules, e você, Júpiter, o pai dos deuses. Mas subitamente Jesus fez com que o fogo saísse da caldeira e o consumisse inteiramente. Cipriano e Justina foram retirados da caldeira e sentenciados a ser decapitados. Seus corpos, depois de terem ficado 7 dias expostos aos cães, foram transferidos para Roma e estão agora, pelo que se diz, em Piacenza, que é uma cidade da Itália. Eles foram martirizados em 26 de setembro, por volta do ano do Senhor de 280, sob o imperador Diocleciano. Viram como Santa Justina é poderosa? Ela, com a sua virtude, com a sua santidade, com a sua fé, com o seu amor, sem reservas a Jesus, era mais forte que os próprios demônios do inferno. E assim também é a alma que ama Jesus, que ama Maria Santíssima, com todas as suas forças, sem reserva, e a Ele se entrega, se consagra totalmente ao seu serviço, para amá-los de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O demônio usou até mesmo partes da Bíblia para enganar Justina e dissuadi-la, demovê-la da sua decisão de ser só de Jesus. E não é assim também? Hoje em dia, o demônio não usa muitas pessoas que até usam a Bíblia para poder dissuadir as pessoas de seguirem Jesus, de seguirem Maria Santíssima, de obedecerem às mensagens deles, de serem completamente deles. Hoje em dia não está cheio dessas pessoas por aí que tem um demônio com elas e que vem dizer para você que está seguindo Maria Santíssima: você está contra a Bíblia, você está contra a igreja, você está seguindo coisa errada, você deveria abandonar tudo isso e você deveria voltar atrás, você deveria deixar tudo isso aí, parar de seguir Nossa Senhora, parar de seguir mensagem de Nossa Senhora, parar de rezar, parar de fazer penitência, parar de se consagrar totalmente a ela. Deixe tudo isso. Olha só, onde é que ficam os mandamentos da Bíblia, os mandamentos da igreja que você não está cumprindo? Não é isso que muitas vezes o demônio vem através das pessoas que o têm dentro da alma dizer para você? Seja como Santa Justina, reze, peça a graça de você na hora rechaçar aquela tentação, renunciar àquela tentação, renunciar àquelas palavras e seja forte, permaneça fiel a Jesus, permaneça fiel a Maria Santíssima e não dê ouvidos a quem quer que seja, porque todos aqueles que falam para você deixar Nossa Senhora, deixar as mensagens de Nossa Senhora, deixar de segui-la pela estrada da santidade, a qual ela te chamou aqui, todas essas vozes não são de Deus, são do demônio, que querem te enganar, te fazendo pensar que é
Deus que te fala. E que você está contra Deus, que você está no caminho errado, que você deve largar tudo isso. Não. Seja como Santa Justina. Seja forte. E como vocês viram, né? Como o demônio é derrotado, sofre uma dura derrota, quando uma alma de um jovem, de uma jovem, se dá totalmente a Jesus e a Maria, se consagra totalmente ao serviço deles, pela vida consagrada, pela vida de oração, pela vida de doação total a eles, pela vida religiosa mesmo. Como o demônio sofre derrota e foge confuso, como o inferno realmente é abalado e esmagado pelo poder de Deus, quando um jovem, uma jovem, ou quando uma alma, quando uma pessoa recebe o chamado de Deus, de Nossa Senhora, para se consagrar completamente a eles, e essa alma diz: sim, eis-me aqui. Assim como Santa Justina esmagou o demônio com o seu sim, venceu o demônio com o seu sim, o jovem, a jovem, que renuncia ao mundo, que dá totalmente o seu coração a Jesus e a Maria, também esmaga o demônio. Como dizia São Paulo: eu vos saúdo, jovens, porque vencestes o demônio. O jovem, o homem que vence o demônio, que vence o mundo, é aquele que vence-se a si mesmo, renuncia a si mesmo e se dá todo e plenamente a Deus e a Maria Santíssima, se entrega ao amor deles. Vamos pedir a Santa Justina hoje que nos ajude a termos um amor semelhante ao dela, a termos uma fidelidade semelhante à dela, a Deus e a Maria Santíssima. Nesses tempos finais, nesses tempos da grande apostasia em que vivemos, em que os católicos, em que os filhos de Deus abandonam a Deus e a Nossa Senhora, traem o amor de Deus e de Nossa Senhora, trocam o amor deles por nada, pelos amores passageiros dessa terra, pelos bens passageiros dessa terra, pelas glórias passageiras dessa terra, trocam Deus por nada. Santa Justina é a estrela que Deus nos dá para brilhar diante de nós, nos iluminar o caminho, nos fortalecer e nos fazer ser fiéis ao nosso sim a Deus até o final. Precisamos demais de Santa Justina nos dias de hoje, e ela vem ser o remédio celeste que Deus quer nos dar para nos curar de tanta fraqueza, de tanta inconstância, incoerência, falta de perseverança, falta de amor, moleza e fraqueza no serviço de Deus, que assola as almas dos católicos, que assola as almas do mundo, que assola as nossas almas. Santa Justina é o remédio para nos fazer fortes. Olhando para ela, não nos desviaremos do caminho. Imitando-a, seremos santos como ela, não fraquejaremos. Seguindo-a, chegaremos até o céu, chegaremos até Deus, finalidade da nossa criação e da nossa existência. Vamos pedir a ela que nessa aparição que ela vai fazer, que ela fortaleça a nossa fé, aumente nosso amor, nossa esperança e também a nossa fidelidade ao Senhor.